Elza Medeiros. Quem vai militar na universidade vai ouvir falar muito de Elza Medeiros. Ela é uma militante guerreira. E a Alzira me ajudou muito na definição do próprio tema. Eu tive uma ideia inicial que era de fazer um comparativo entre dois empreendimentos, dois grupos, um empreendimento formal e um empreendimento que ainda está caminhando, está na informalidade. E ela me levou a fechar só com um empreendimento já formalizado, senão o trabalho seria muito amplo. Eu dei o título a ele de Do Lixão à Cooperação com Preservação Ambiental, um estudo de caso sobre os catadores de materiais recicláveis de Paysandu. Só uma informação, meu trabalho não está pronto, está atrasado, como tudo na minha vida, 2 meses, com atraso imenso por conta de mudança de ramo de trabalho temporário. Mas espero finalizar ele até mais alguns dias. O objetivo do meu trabalho. Vou me abrir as telas, porque senão eu vou devagar muito, muita coisa na cabeça. Proporcionar através do estudo de caso da cooperativa de reciclagem existente em Paysandu, o conhecimento de como era a vida do grupo quando vivia da exploração do lixão e os reflexos da interdição do mesmo no ano de 2004, e focando principalmente o que mudou nas vidas dos cooperados. Colocar nesse estudo a necessidade de se ter um programa de economia solidária em todas as instâncias do governo, culminando com a criação de uma política de economia solidária que promova a cidadania justa a todo cidadão. Parece que a cidadania justa é um processo, redundância, isso. Mas nossa cidadania hoje, se eu falar que é justa, eu acho que não acredito que ela seja justa hoje. Por isso eu coloco cidadania e justiça a todo cidadão. E ainda avaliar a forma como a gestão acontece dentro dos empreendimentos e como os empreendedores lidam com as dificuldades que ocorrem na autogestão. Os empreendimentos, a autogestão, ela não só causa liberdade para ele, como ele vai se deparar ele vai replicar tudo que ele aprende com o capital de fora e vai replicar para ele. Então, isso é um dos grandes problemas que eu percebi nesse trajeto todo, né, com eles, que o que a autogestão provocou para eles de problemas, né, são os mesmos que eles replicam o capital dentro do empreendimento. A justificativa do meu trabalho foi que desde 2000 eu trabalho com economia solidária e encontrei no caminho vários tipos de empreendimentos, de diversos segmentos. E o que mais me impressionou foi quando eu visitei um lixão. E lá eu vi as crianças envolvidas com lixo e vivendo ali. E aquilo me deixou comigo. Mas peraí, mas isso não pode acontecer, tem que tirar esse pessoal daqui. E como é que nós vamos fazer isso? Nessa época eu trabalhava dentro de uma cooperativa de trabalho. Foi ali que eu tive meu primeiro contato com o cooperativismo e eu já comecei a pensar, não, isso não é certo, esse tipo de cooperativismo. É outro que eu acho que é interessante. Quando eu vi esse pessoal, eu disse assim, não, eles têm que sair daqui. Crianças do lixo significa o quê? Elas vão crescer dentro do lixo e aí os filhos dela vêm para cá, então como que eu mudo isso? E eu sempre acreditei que você só muda quando você começar a mudar a cabeça das crianças na escola, a educação embaixo de tudo. Aí eu entendi o quê? A necessidade de mudança. E como é que a gente muda? Mudar de baixo para cima, mudar de cima para baixo? Eu tinha essas dúvidas. Aí em 2003 entrei a assumir a Procuradoria Geral do município de Paysandu e integrei a equipe do governo. Bom, agora estou no governo, o governo pode fazer alguma coisa, né? Então vamos lá. Aí eu pude ver que a realidade só se transforma quando todos aceitam a necessidade de transformação. Não é só quem está lá embaixo, mas é quem tem a caneta na mão que pode decidir por leis também. E também tem que acreditar que ele consegue transformar, porque ele pensa, não consegue. E aí nós iniciamos ações para tornar os moradores do lixão como empreendedores autogestionários. Empreendedores da intensidade da sociedade. Também comentário. Mas por quê? Porque nessa época, em 2003, quando eu assumi a procuradoria, eu participava de um programa de empreendedorismo do SEBRAE, justamente do SEBRAE. E todo aquele trabalho motivacional que eu fazia com os empreendimentos, eu pensei, bom, eu consigo mobilizar os empreendimentos, eu posso mobilizar as pessoas que estão lá e não tem expectativa nenhuma
E eu fiz o quê? Usei a estratégia do Sebrae para convencê-los e fazê-los entender que a vida deles poderia mudar se eles quisessem sair dali. E tive a sorte de ter um governo que concordou com a minha ideia, que era o prefeito da época. Aí eu avanço aí eu mostro no meu trabalho o avanço que eles tiveram. No início foi difícil, porque aí muda a tela para mim, porque porque nesse período, em 2004, eu já cheguei, no final de 2003, já cheguei com a imposição do Ministério Público de fechar o chão. Ali eu tinha mais de 100 pessoas vivendo. Bom, eu fecho um lixão interdito, certo, coloco policiamento e faço o que com as pessoas? Bom, eu posso só fazer uma coisa com elas, eu coloco elas lá dentro da assistência social. Eu vou dar cesta básica, eu vou ajudar elas a sobreviverem até fazer alguma coisa. E aí eu não concordava com aquilo. Não podemos fazer isso, porque isso é tirar de um lugar que está ruim e colocar no outro para ficar pior. Né? Eu não quero assistir ninguém. Tá, então começamos a trabalhar neles a vontade de ser outra coisa que não fosse assistidos e que eles fossem donos do nariz deles. E aí começamos a trabalhar da curso, da formação. Lógico, no início eles tiveram que receber cesta básica por algum tempo, porque, lógico, a fome tem desce. Eu não tenho fome também, tirar as pessoas e falar assim, olha, vamos aumentar aí um pouquinho. Primeiro eu vou trabalhar o emocional de vocês, motivacional, e aguentam 6 meses, o estômago vai aumentar e só depois a gente pensa nisso. Então aí começamos a trabalhar essa questão e tivemos até invasão da prefeitura, eles saíram do lixão, invadiram a prefeitura, tivemos panelaço, tivemos tudo que puder imaginar ali dentro até ter essa ideia. Bom, eu passo por toda essa história até chegar onde eles estão hoje. Um dos tópicos que eu começo no meu trabalho falando, eu faço um perfil do município, o que é o governo, como ele começou, por que eu faço isso? Porque Paissandu tem uma história que veio de um povo indígena. Tanto que uma das possibilidades do nome é ter sido originado de um pai Sandu, que era um indígena, um pajé, que fazia toda a mística do lugar. Né? Então tem um terreno onde tem o cemitério dos caboclos que nem o pessoal da cooperativa, nem os que moravam no chão, chegavam perto. Porque dizia que o pai que estava enterrado ali não deixava chegar perto. E, coincidentemente, é o lugar onde acontece a maioria dos acidentes, a rodovia entre Paissandu e Água. Aí dizia assim, que os governantes não pedem permissão para ele, então ele vai matar as pessoas. É a lei, né? Então eu faço o perfil, né, como ele surgiu, foi em 48, planejado pela Companhia de Terras, né? E conta da história dele. Aí faço um tópico sobre o que método que eu usei, né, para estudo de caso. Trabalhar com estudo de caso não é fácil. A Alzira me alertou, tome cuidado, leia muito sobre estudo de caso. Por quê? Primeiro que eu tenho que ter autorização de todo mundo para poder estudá-los, eu tenho que ter registro de tudo isso. E isso vem eu assumi o risco de trabalhar o estudo de caso, porque eu já venho fazendo estudo de caso com eles desde 2003. Então eu tenho registros, eu tenho até eu tenho vídeos, eu tenho fotos, eu tenho. No início nós fizemos a autorização de todos para participar, né? Eu tenho tudo arquivado e o maior recompensa para a gente foi o vídeo que eu fiz com eles dão entrevista, eles falam o que era a vida deles, o que é a vida deles hoje, como eles estão e o que foi. E legal que no final eu falo assim, olha, eu já sei ler, a maior felicidade, né? Que é a consequência de ter saído de lá, né? E aí coloco, né, que o acompanhamento do crescimento da cooperativa começou com o grupo informal, vivendo de chão céu aberto, e que aos poucos foi sendo transformado. A pesquisa foi realizada com entrevistas dos integrantes, visitas, acompanhamentos, atividades da cooperativa. Nós acompanhamos os passos deles desde sair do chão, encontrar um local, as primeiras reuniões, como
primeira assembleia, tudo isso está fotografado. A primeira assembleia, a primeira eleição teve toda uma cerimônia, teve discurso, foi assim, uma coisa muito conversadora de se ver que as pessoas conseguem mudar de vida, mas às vezes só porque ela não incentivo, né? Ela tem capacidade, só que, mas eu nasci aqui, eu vou morrer aqui, né? O próprio melô da Gabriela, né? Tudo isso. Aí faço um histórico sobre a universidade do Brasil. Faço um conceito sobre políticas públicas, né? Que as políticas públicas são ações assumidas pelos governos, com ou sem a participação da sociedade. O ideal é que ela seja com a participação da sociedade, né? Sem a participação da sociedade, eu creio que ela não gera 100% de aceitação. Pode passar também. Falo muito sobre a autogestão, sobre os problemas da autogestão, que eles acabam falando. Dentre as assembleias, que um concorda, que não concorda, que vamos fazer com o material que nós compramos, vender para quem abre o atravessador que está mais perto, está passando na nossa porta. Tudo isso é muito gerado dentro da autogestão, trabalho muito sobre isso também. Pode passar. Aí vem os resultados, né, que foi a integração da cooperativa dentro do central de cooperativas. Nós conseguimos montar uma central que tem 8 cooperativas hoje, eles integram. Esse foi o dia da chegada da máquina, que ela usa o PET, né, e junto com isso a unidade transformadora de Flame, ela é imensa, então ali é o barracão que foi cedido pela prefeitura de Maringá, onde nós somos parceiros, e hoje ela está parada por problemas políticos do prefeito com a gente, por sermos contra a usina de geração que ele lançou. Aí a usina, esse maquinário todo está encostado, sucateando, por conta de quem podia estar ajudando. Né? Aí eu coloco, né, a aquisição de caminhões, é o grupo hoje que tem patrimônio, eles têm mais de 1,5 milhão de patrimônio. E em 2003 eles estavam só lá, depois que eles tinham um saco para tratar o lixo ali. E tudo isso corre o risco hoje de terminar por conta do quê? Mudança de política. Né? Se a gente tivesse uma política pública, isso não aconteceria. Mas esse patrimônio está todo em nome da cooperativa?